Eu quero pedir, fique de pé ainda. A Thaís vem aqui rapidinho. Ela não sabe, mas eu quero que ela dê uma palavra que Deus deu para ela nessa manhã. Enquanto o teclado pode continuar tocando, eu quero que tem tudo a ver. Eu sei que Deus deu uma palavra para ela agora cedo, e que tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar agora para você. Deus é fiel e Ele tem despertado a igreja para um novo tempo. E precisamos depender do Espírito Santo. Graça e paz, igreja. Nessa madrugada, o Espírito Santo, Ele me deu uma visão. Eu vi com uma chuva. E havia como uma plantação de muitas árvores, né? Plantação de árvores, mas eram pequenas, né? E havia uma grande chuva. E aí eu vi um jardineiro, né? E esse jardineiro, o Senhor disse que era o próprio Deus, era a pessoa do Espírito Santo. E de repente começou a inundar. Aquelas terras começaram a ser inundadas por aquelas águas, tipo uma enxurrada. E tinha algumas árvores, mudas de árvores, que estavam enterradas ali. Elas estavam plantadas em terras rasas. Então, pelo fato das águas inundarem aquela terra, começou a aparecer as raízes daquelas pequenas mudas. E aí o jardineiro, ele tirou essas árvores que estavam ali plantadas, estavam aparecendo as raízes, essas mudas, e removeu, como se ele tivesse transportado elas para um outro lugar. E aí ele cavou mais profundo nessas terras e foi plantando essas árvores. E aí, como de repente, essa árvore que era pequenininha, né? Ela cresceu, ficou gigante, com um tronco vistosa, muito bonita, e começou a dar muitos frutos. Foi bem rápido. Começou a dar muitos frutos. E aí eu vi o Senhor como um cesto grandão. Ele pegava os frutos e lançava nesse cesto. E aí ele sentou debaixo da árvore e começou a comer desses frutos. Foi essa visão que o Senhor me deu essa madrugada. Se assente, queridos. Nós vivemos na terra dias em que existe na terra, na nação e na igreja de Jesus na terra, uma frieza espiritual, um distanciamento e até uma apatia. As pessoas estão vivendo distantes de Deus, com uma vida espiritual superficial. Eu quero que você preste atenção e não converse agora, olha só. As pessoas estão com uma vida superficial, vivendo uma fé superficial. E a visão que a Thaís teve foi de pessoas que estavam aparecendo as raízes. E essas raízes estavam aparecendo porque elas não tinham profundidade. E a água veio e levou aquelas raízes. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Existe sim na terra, na nação, as pessoas estão vivendo sim uma vida superficial, e muitas vezes distante de Deus, distraídos. Mas eu quero te dar uma notícia. Está chegando, Deus está liberando uma promessa de a última chuva que vai cair sobre a igreja na terra. Então eu quero que você fique muito atento, porque lá em Joel capítulo 2, está falando sobre dois tipos de chuva. A chuva temporã, que é aquela chuva que veio e desceu em Atos 2, e a chuva seródia, que é a última chuva, a chuva do avivamento que vem no tempo da colheita. Deus está derramando, e eu vou falar sobre isso com você nessa manhã, essa chuva, a chuva seródia, que é o último grande avivamento que vai vir sobre a igreja antes da volta de Jesus. Então eu quero que você fique muito atento. Joel capítulo 2, a partir do verso 23. Vamos ler. Povo de Sião, ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá chuvas de outono, que é a temporã, conforme a sua justiça,
Ele lhe envia muitas chuvas de outono, temporã, e as da primavera, que é a seródia, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, preste atenção. Os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Eu vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, devastador, devorador, cortador. O meu grande exército que eu enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será humilhado. Depois disso, olha só, depois disso, aqui tem uma profecia para aquela época e para a nossa época. Depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Irmãos, eu tentei de todas as maneiras sair dessa palavra. Espírito Santo, eu quero que o Senhor ministre, porque a palavra é tua e esse povo é seu. Faz o que o Senhor quiser no meio da igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu tentei de todas as maneiras, mas o Espírito Santo tem me incomodado muito para falar sobre esse tema que eu tenho falado nos últimos dias. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa palavra aqui, que existe um clamor por um avivamento que é urgente. Eu não sei você, irmãos, mas eu tenho dito isso para a igreja, que eu estou totalmente desesperada por um avivamento. Eu estou desesperada por uma mudança e enquanto a gente espera, nós precisamos provocar, nós precisamos buscar esse avivamento para o tempo que já está chegando. Não há como, eu quero que você entenda uma coisa, irmãos, não tem como você proteger o seu filho da Netflix, do TikTok. Não tem como você proteger o seu filho das ideologias que estão por aí, a não ser pelo fogo da presença de Deus, que é a única coisa que vai proteger nossos jovens, adolescentes e crianças de tudo que tem acontecido. É a presença de Deus que vai trazer mudança. O avivamento, como eu tenho dito, é o sopro de Deus trazendo vida sobre a igreja. Eu quero falar sobre isso nessa manhã. Eu quero falar com você sobre as primeiras e as últimas chuvas. Diga, primeiras e últimas chuvas. Sabe, irmãos, nem o avivamento de Atos, que aconteceu em Atos 2, nem o avivamento de John Wesley, nem de Pensacola, nenhum dos grandes avivamentos que já teve na terra vão se comparar com aquilo que Deus vai fazer nos últimos dias. Quero que você fique muito atento, porque isso é muito sério, a Bíblia fala muito sobre isso. Não tem como Jesus voltar antes desse grande avivamento que Deus vai realizar no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E nós precisamos dessa última chuva para preparar o fruto, para ele ficar maduro, para que o grande agricultor venha colher esse fruto. Então você vai entender o princípio das chuvas, temporã e seródia. Qual é o princípio de Joel, que a Bíblia diz aqui, das chuvas que a Bíblia fala, a chuva temporã e a chuva seródia? Joel 2,23 diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, porque vos dará chuva temporã, fará descer a chuva a temporã e a seródia, como antes fazia. Então vamos lá, irmãos. Aqui no livro de Joel havia uma crise. Estava havendo uma seca na terra, uma seca tanto espiritual quanto financeira. E por conta dessa seca que estava havendo na nação, a terra, as colheitas haviam sido perdidas, porque Deus enviou gafanhotos para destruir
as colheitas daquele povo. E por que Deus fez isso? Porque o povo estava longe de Deus. Então a Bíblia vai falar aqui, e eu vou explicar para você no livro de Joel, duas chuvas que nós precisamos entender aqui no livro de Joel nesse contexto. A primeira chuva que a Bíblia fala é a temporã. Que chuva é essa, irmãos? O agricultor, quando ele ia fazer o plantio, o povo naquela época, né, o povo dessa nação, eles contavam com duas chuvas naquela época. A primeira chuva para a colheita era a temporã, a segunda chuva era a seródia. E o que é essa chuva temporã? É aquela chuva que Deus mandava e o agricultor ficava ansioso por ela. Deus enviava aquela chuva para amolecer a terra que estava seca. Então, como que o agricultor iria plantar qualquer semente numa terra seca? Não tinha como. Então, aquela chuva temporã era a chuva que vinha, molhava a terra, preparava a terra para o plantio. Então, antes que o agricultor plantasse a semente, Deus enviava essa chuva, a terra era molhada, afofada, amolecida, e aí vinha o grão, ele plantava a semente naquela época. Qual é essa chuva temporã que a Bíblia está dizendo em Joel 2? Essa chuva já aconteceu? Essa chuva temporã, irmãos, que é aquela que preparou a terra para que a semente viesse, é a chuva que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Quando o Espírito Santo foi derramado, e ali começou a era da igreja, ali milagres começaram a acontecer, ali começou um tempo de avivamento sobre a igreja. Então a chuva temporã é essa chuva que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Agora, queridos, o que é a chuva seródia? A chuva seródia era aquela que vinha depois, no fim da primavera. Essa chuva, então imagina, a semente, veio a chuva seródia, começou a temporã, preparou a terra, eles plantaram, os grãos começaram a dar frutos, mas o fruto não estava bom ainda, o fruto ainda não estava maduro. E aí o que acontecia? Vinha a chuva seródia, queria preparar e amadurecer esse fruto. O que Deus está nos ensinando, irmãos, com esses dois tipos de chuvas que a Bíblia está dizendo? Algumas coisas já aconteceram. Por exemplo, o que já aconteceu? Já aconteceu que, quando Deus disse que enviaria o devorador, os gafanhotos, isso aconteceu na época de Joel. Na época de Joel, o povo estava distante de Deus, o povo estava longe de Deus, e Deus manda juízo sobre a nação. Qual era o juízo? Houve uma devastação na colheita. Gafanhotos vieram e destruíram a colheita do povo naquela época. E aí, irmãos, isso já aconteceu lá na época aqui de Joel, a crise econômica, a crise espiritual. E aí o que acontece? O povo se volta para Deus, o povo se humilha, o povo jejua, o povo ora. Consequentemente, o que Deus faz? Deus ouve a oração daquele povo, porque eles se humilharam, porque eles oraram. Deus ouve a oração deles, e aí a Bíblia diz e Deus expulsa os inimigos de Israel, e Deus manda embora os gafanhotos que estavam acabando com a plantação, e Deus restaura a economia e a vida espiritual. Por quê que Deus restaurou? Porque o povo se humilhou, o povo começou a buscar a Deus, e consequentemente Deus restaurou tanto a vida econômica quanto a vida espiritual daquele povo. E aí a Bíblia vai dizer que os lagares serão cheios, que Ele ia expulsar os inimigos, gafanhotos iriam embora. Deus disse isso em resposta ao clamor daquele povo. Mas na mesma profecia, irmãos, Deus diz assim lá em Joel capítulo 2, que Ele enviaria as primeiras e as últimas chuvas, a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã, Deus já enviou. Primeiro Deus restaurou a nação, o povo começou a clamar, Deus restaurou e mandou os gafanhotos embora, os inimigos de Israel embora. E depois em Atos 2, Deus derrama essa chuva temporã, derrama um avivamento, começa a era da igreja. Só que, queridos, a segunda chuva, ela virá não mais para preparar para plantar. Agora a última chuva, o último avivamento, o último derramamento do Espírito Santo, sabe para que ele virá? Para preparar o fruto,
Porque o Senhor está vindo para colher. Então eu quero que você entenda que aplicando isso ao mundo aqui, ao reino espiritual, é exatamente isso que o Senhor está... A Thaís teve essa visão, irmãos, e eu fiquei impressionado porque foi hoje. E eu estava exatamente falando sobre isso, porque o que nós temos visto, irmãos? O que é o avivamento? É o clamor de um povo por uma mudança. É a vida de Deus de volta no meio da igreja. E por que isso acontece? Porque as pessoas vão se distanciando, as pessoas vão ficando superficiais, as pessoas vão se distraindo com esse mundo. E aí, Deus, em resposta a um clamor, pedindo socorro, para Deus vir, para Deus se manifestar, restaurar o seu povo, Deus vem e derrama a última chuva. Joel 2:23 diz assim: alegrem-se, filhos de Sião, regozijem-se no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará em justa medida a chuva, fará descer a vocês a temporã e a seródia, como antes. Então preste atenção, queridos. Como eu disse aqui para você, o avivamento é o sopro de Deus sobre a igreja, trazendo vida. E quando eu olho para esse texto aqui, a última chuva, que é o que eu quero falar hoje, Pedro fala sobre ela lá em Atos capítulo 2. Às vezes você olha para mim e diz: mas por que você está falando sobre a última chuva? Sabe por quê, irmãos? Porque essa chuva está chegando, porque Deus precisa amadurecer o fruto, preparar a igreja, amadurecer o fruto que ainda não está bom, que ainda está distraído, que ainda está frio, que ainda está distante, que ainda não está com a raiz, como ela viu, a raiz aprofundada. Deus precisa preparar a igreja, preparar os frutos, porque Ele está vindo para a grande colheita. Eu não sei se você tem entendido, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele está voltando. Só que antes da volta de Jesus, o grande avivamento, essa grande chuva, precisa cair para preparar o fruto para a colheita. Atos 2 diz assim, verso 17: nos últimos dias, Atos 2, verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito. Quais são os últimos dias? Sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão sonhos, terão visões, e os velhos sonharão. Olha o verso 19. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvens de fumaça. Sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A chuva temporã já veio lá no Pentecoste, em Atos 2. Mas a chuva seródia, o último grande avivamento que vai preparar a igreja para a volta de Jesus, ele está chegando, irmãos. Ele vai vir antes da última colheita. A chuva seródia será a última chuva do avivamento que Deus está trazendo para restaurar a sua igreja. O avivamento final. Então eu quero, quando você ouve uma palavra como essa, você precisa olhar para você e falar: Deus, eu realmente não estou pronto, eu preciso dessa chuva. Essa chuva que vai me amadurecer, que vai me trazer para mais perto de Deus, que vai me tirar das distrações. As pessoas, os cristãos estão muito distraídos. E quando Joel profetiza aqui uma dupla estação de chuva, nessas duas eras, a primeira já veio, já se cumpriu, agora a segunda está chegando. E Abacuque diz assim, Abacuque 3: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Você diz isso: Senhor, aviva a minha casa, aviva meu casamento, aviva a minha família. Irmãos, isso é para a nossa época. A última chuva de Joel é para a nossa época. A chuva seródia é a última chuva antes da volta de Jesus. Eu estou repetindo isso várias vezes para você entender que nós estamos chegando nesse tempo. Nós estamos trazendo palavras aqui para despertar a igreja, para a igreja se preparar, sair do sono, sair das distrações, sair da superficialidade, se aprofundar no Senhor, porque a última chuva, ela está chegando. Então, preste atenção, o avivamento não é uma opção, ele é uma necessidade. Diga necessidade. Você acha que o avivamento vem porque você merece? Vem porque eu
preciso. Vem porque você precisa. Sabe por quê? Porque quando Deus mandou a chuva, primeiro a terra estava seca. Depois Deus mandou porque o fruto não estava bom. Ele não estava no tamanho correto. Então precisou vir a chuva seródia para aperfeiçoar o fruto. Então, irmãos, o avivamento não vem porque a gente o avivamento vai vir porque eu quero tanto avivamento, porque é uma necessidade, não é uma opção. Não é uma opção. Imagina o lavrador, irmãos, quando ele está preparando a terra, ele está clamando por chuva, porque sem chuva a colheita morre. Ele já plantou, agora ele está esperando a chuva. Sem chuva a plantação morre. O que você acha que acontece com a igreja se não vier urgente a chuva do Espírito Santo para tirar a mim e a você da letargia, para nos tirar da apatia, para nos tirar das distrações? Nós, como muitas vezes já aconteceu na igreja, nós morremos espiritualmente. Então Jesus, ele está voltando, e nós precisamos estar prontos para essa colheita. A última chuva vai despertar a igreja para os últimos acontecimentos. O avivamento vai vir, o sopro de Deus vem para tirar a igreja da apatia. Mas enquanto isso, o que você faz? Enquanto Deus está preparando a igreja, nós vamos olhar sobre isso também. Enquanto Deus prepara a igreja, qual é o seu papel? Quando Deus está já preparando o dia para esse grande avivamento de Joel, o que você faz? Então o avivamento, ele não vem de qualquer maneira, irmãos, preste atenção. O avivamento vem quando existe um povo que começa a orar. Quando existe oração e dor, sabe aquela dor, aquela insatisfação com a vida que você está levando? Sabe quando há no coração das pessoas um desespero? Senhor, entra com avivamento, com o Espírito Santo, transformando a minha casa. Sabe aquele desespero por mudança? Sabe aquele desespero, aquele clamor? É isso que acontecia nos grandes avivamentos. Eu falei esses dias de John Wesley, eu falei lá do avivamento da Rua Azusa. Nasceu de um povo que estava desesperado, que não estava satisfeito com o casamento, não estava satisfeito com a vida espiritual, com o jeito que estava levando a sua vida espiritual, com a mornidão. O povo não estava satisfeito. E aí um grupo se levantava e começava a orar. Não tem avivamento se não há clamor de oração. Não tem avivamento se não há um desespero. Irmão, você sabia que nós estamos orando todo dia aqui na igreja? Thaís estava me dizendo que tem um grupo às 3 da manhã, né? Já tem algum tempo. Esse grupo ora todas as madrugadas. Ela talvez vai mudar o horário do grupo, mas escute, irmãos. Por que no meio de 200 pessoas, 10, 50, 24 oram? Porque não há sede no seu coração por uma mudança. Porque quando o seu coração estiver desesperado pelo Espírito Santo, desesperado por uma mudança, quando o teu coração estiver assim, não satisfeito, Deus, a minha vida espiritual não está boa, eu não quero essa vida rasa, essa vida com as águas lá no tornozelo, eu não quero essa vida. Quando você estiver assim, você vai pagar qualquer preço para estar orando. Sabe por quê, irmãos? Quantas pessoas não sentem mais a presença de Deus, estão dentro das igrejas? E quando Joel fala dessas duas chuvas, essa chuva vem em resposta, escuta isso, a chuva de Deus, a transformação das famílias, a transformação da vida espiritual, os milagres, as curas, isso tudo vem em resposta a um povo que clama, a um povo que está insatisfeito e quer essa presença. Será que tem alguém assim aqui nessa igreja, irmãos? A igreja precisa dessa vida nova. Agora, para ter isso, tem que ter mais entrega, irmãos. Eu e meu esposo, alguns dias Deus tem nos cobrado uma entrega maior. Porque é um desespero no nosso coração por ver uma igreja entregue, sabe, irmãos? Uma igreja que está realmente preparada para esse avivamento, que está buscando, porque o avivamento é a resposta de uma busca. Se não tem busca, o avivamento não vem. E
nós estamos insatisfeitos. Há algum tempo a gente tem orado, e nós estávamos orando todos os dias, como muitos aqui, 3 horas da manhã. Muitos aqui, mas não todos, infelizmente. Não todos estão buscando quando deveriam. Não todos estão acordando nas madrugadas e dizendo: Senhor, eu estou desesperado pela Tua presença. Eu quero a Tua presença na minha casa. Mas nós começamos a ficar insatisfeitos. E aí nós mudamos o nosso horário de oração. Deus nos incomodou. E aí nós não estamos mais orando às 3 horas. Muitos podem continuar esse horário, ou a 4, o horário que o grupo aí está fazendo, ótimo. Mas nós definimos um horário que não vai dar para muitos fazerem. Nós oramos todo dia, das 5 da manhã até as 9 horas da manhã. Buscando a Deus, desesperado. Nós estamos desesperados pela presença de Deus. Qualquer atendimento, qualquer coisa, só depois do horário da oração. Eu mudei a academia, nós mudamos nossos horários. Não vamos mais à academia de manhã, o que eu gostava de fazer. Porque a minha prioridade agora, irmãos, é um desespero pela presença de Deus na minha vida e na vida da igreja. Então isso vem por conta de um desespero. As famílias precisam desse avivamento, irmãos. Sabe por que tem muita gente preso na mágoa, preso na dor, preso na inveja, preso no ciúme, preso em tantos sentimentos, na mentira, na pornografia, no adultério? Não há mais tempo para a igreja de Cristo ficar num evangelho mais ou menos. Uma vida cristã morta, sem Deus, sem a unção do Espírito Santo. Tem que haver a resposta de Deus para você. Vai ser o seu desespero pela busca de Deus, você desejando Deus, querendo a presença de Deus, querendo a mudança do Espírito Santo na sua casa. Isso vai atrair Deus para a sua casa. Ontem, uma irmã veio contar uma visão que ela teve. Eu não vou saber detalhar, mas eu vou resumir. Ela disse que Deus falou: eu vou abrir os seus olhos. E ela se viu num grande casarão. E lá naquele casarão estava ela e muitas pessoas aqui da igreja. E aí Deus mostrou para ela que aquele casarão era a vida das pessoas. Então, tinham várias pessoas, e as pessoas estavam ali, fazendo as suas coisas, trabalhando, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade. As pessoas estavam ali na sua vida, naquele casarão. E aí ela disse que, em um determinado momento, Deus falou para ela: agora eu vou abrir os seus olhos espirituais, para você ver o que tem acontecido nesse casarão, que é a vida do povo. E aí ela começou a ver, primeiro na perna dela grudou um demônio, como se fosse um demônio mirim. Sabe um gato sem pelo? É feio, né? Você já viu gato pelado sem pelo? É feio, é a coisa mais feia. Acho que parecia um gato sem pelo mirim, pequeno, grudado nas pernas dela. E ela começou a ficar assustada: o que é isso, Deus? Ela falou: isso, eu estou abrindo os seus olhos espirituais. São demônios, porque você está vivendo a sua vida normal. Você não está prostituindo, mas você está dando brecha para o diabo com pequenas coisas que você faz no seu dia a dia. E aí ela disse que ficou assustada. De repente ela começou a ver todo o povo, aqueles também gatinhos que eram demônios mirins mesmo, grudado nos pés de outras pessoas. E aí ela falou: não quero mais ver isso, Deus, está muito ruim. Era uma coisa horrível de se ver. Aí Deus falou: mas espera que eu quero te mostrar que as pessoas estão vivendo a vida delas, o dia a dia delas. E talvez elas falem: mas eu não estou na prostituição, eu não estou na pornografia. Mas está com mágoa, está com ressentimento, mente, grita, agride, briga em casa. E aí ela disse que aí Deus começou a mostrar para ela as duas pernas das pessoas, aqueles demônios grudando nas pernas. Mas as pessoas trabalhando, mais pesadas. Sabe quando as pessoas estavam trabalhando e não entendiam por que estava tão difícil, por que estava tão pesado. E elas estavam com esses pequenos demônios grudados nas pernas dela, vivendo normal, como você vive a sua vida. Vivendo normal, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade. Mas sabe quando as coisas não estão normais e você sente um peso, uma dificuldade na sua vida? Parece que as coisas não rompem. Pois é,
E às vezes a gente não sabe por que esses demônios estavam lá. E Deus falou para ela, é porque essas pessoas estão dando abertura, elas estão dando brechas. Às vezes elas só estão pensando, eu não estou cometendo grandes pecados, mas eu tenho atitudes que dão brecha para o diabo entrar na minha vida. As minhas palavras, meus comportamentos, coisas que eu sinto, que só eu sei, que ninguém vê. E aí ela disse que as pessoas estavam então pesadas. E aí ela começou a orar, começou a falar com Deus. E aí ela começou a dizer para aquele demônio, você não tem os meus olhos, você não tem a minha boca, você não tem os meus ouvidos, você não tem as minhas mãos. Quem tem tudo de mim é Deus. Quando ela começou a orar, os demônios começaram a sair. E aí Deus falou com ela assim, lembrou ela de algo lá atrás e disse assim para ela, hoje, você pode falar essa mesma coisa? Eu quero perguntar para você, hoje, você pode dizer isso? Para que esse peso que está grudado às vezes na sua perna saia? Você não tem os meus olhos, ele não tem os seus olhos. Tudo que você vê é santo. Ele não tem os meus ouvidos. Tudo que você ouve te leva para a presença de Deus. Ele não tem a minha boca. As palavras que você fala lá no seu secreto, lá no seu quarto, ou com a sua esposa, ou com os seus pais, seus filhos. As palavras, tem alguma palavra que Jesus não falaria? São coisas que vão abrindo brechas, irmãos. E às vezes a gente não sabe por que as coisas não acontecem. Nós precisamos desse avivamento, porque Deus quer preparar a igreja para a grande colheita. Então preste atenção, eu quero que você entenda isso aqui agora. Nós precisamos para esse avivamento, para essa mudança, para essa libertação de todo o peso, para que Deus entre na sua família e restaure. Nós precisamos da cultura de oração. A cultura de oração precisa ser um caminho sem volta para a igreja. Você está entendendo, irmãos? Nós definimos isso na nossa casa. Então, se eu quero mais de Deus, se eu quero a intervenção de Deus, a minha entrega precisa ser diferente, tem que ser maior, tem que ser maior. Irmãos, crentes que não buscam a Deus, sabe, queridos, nenhum avivamento nasce sem orar, nenhum avivamento. Lá em Mateus 6, em 3 versículos, no 2, no 6 e no 16, Jesus diz assim, quando deres esmola, quando jejuares, quando você orar, o que é isso, irmãos? É a cultura de Deus de oração. Deus quer que a gente tenha uma cultura de oração. Você sabia que lá no Sermão do Monte, nós vemos hoje, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses, cristãos que querem transformação, pessoas que querem mudança na sua casa, mas não oram. Oram para almoçar, oram para dormir, oram para jantar, não tem tempo com Deus. Não, mas eu estou andando de carro, estou orando. Eu oro em língua, sim, mas eu estou falando de você se retirar igual Jesus, de você se retirar e ter uma cultura de oração diária. É isso que muda tudo, irmãos. Você sabia que no Sermão do Monte, quando Jesus fala, tem mais versículo de oração do que qualquer coisa? Nos 3 capítulos do Sermão do Monte, dos 118 versículos que tem lá, 75% vai falar de oração. Por quê? Porque não há avivamento sem oração, não há poder de Deus na sua vida sem oração. Então, se você quer que o avivamento atinja a sua família, você precisa provocá-lo através da oração. Tem um pastor que contou um testemunho, que ele estava dentro do avião, de repente chegou um satanista, do lado dele, ele não sabia que era satanista. O rapaz sentou do lado dele e ele perguntou assim, para onde você está indo? O rapaz disse, eu estou indo para uma conferência satânica. Aí o pastor falou, nós estamos, olha só, estou até arrepiada para te falar isso. Ele disse assim, nós estamos, os satanistas que vão para a conferência, há 40 dias de jejum, porque nós queremos o poder do Deus que nós cremos, do diabo. Nós queremos o poder dele na nossa vida para quebrar as igrejas, destruir os pastores, retalhar a vida das pessoas. Então nós estamos há 40 dias de jejum para buscar o poder do diabo para destruir a igreja. E os crentes não aguentam jejuar 24 horas. Meu Deus, irmãos. O satanista fica 40 dias de jejum buscando o diabo, porque eles querem poder. Você sabia que sem jejum, sem oração, não tem poder de Deus na sua vida para mudar a circunstância?
Por isso que está pesado, porque tem demônios muitas vezes que estão prendendo as suas pernas, e você não entende por que está pesado, por que as coisas não fluem. Tem que orar e jejuar, parar de pedir que alguém ore por você, e você tem que sentir o peso de oração e orar. Irmãos, por favor, escute. Cristãos não aguentam ficar 24 horas de jejum, e os satanistas ficam 40 dias, porque eles querem o poder do diabo para destruir. Como que a igreja quer um poder se ela não jejua? Muitos crentes que andam na carne em casa, uma brigaiada, xinga, agride, fala palavrão. Cada dia que você faz isso, tem um demônio que está segurando nas suas pernas. Por isso que a sua saúde não vai, as coisas da sua casa não vai, nada muda, porque você não muda de conduta. Palavra chula. Irmãos, Deus está buscando a igreja, Ele quer derramar um avivamento, mas nós precisamos de mudança. Se não está acontecendo, jejua, ora, busca Deus. Não tem avivamento sem isso, irmãos. Como que um satanista do inferno fica 40 dias jejuando, porque quer o poder do diabo? Você não vai conseguir nada sem isso, sem buscar Deus, sem oração, sem jejum. Tudo acha difícil. Oração, mais jejum, mais palavra, é igual a avivamento. Oração, mais jejum, mais palavra de Deus, é igual a avivamento. Então preste atenção. Se você está caminhando e não está trombando com o diabo, não está tendo guerra na sua vida, é porque você está andando lado a lado com ele, não está incomodando, está andando lado a lado. Agora, quando você começa a ter guerra, batalha na sua vida, quando você começa a enfrentar ferrolhos, enfrentar situações difíceis, céu de bronze, é porque você está indo de frente com o diabo. Você sabia? E cada vez que você ora, é como se um trem estivesse passando em cima do diabo. A oração é a arma poderosa que você tem para isso. Quantos aqui têm tido vitória por causa da oração? Deixa eu abrir um parênteses, vou usar a Eunice aqui, me perdoa, sogra, Beto, mas eu vou usar vocês. A minha sogra, Tocarabachocaras, de Candorocachucaras. Calma, comece a orar que Deus, Ele também vai restaurar a sua casa. A minha sogra, ela começou um tempo a buscar Deus pela vida do meu cunhado que está aqui. Ela começou a orar e acordar de madrugada e orar. E o Beto, que é essa gracinha que vocês estão vendo, senta ali bonitinho, sempre no mesmo lugar. Mas até então ele estava vindo à igreja. Me perdoa, Beto, mas eu preciso te usar aqui para isso. Até então ele estava vindo à igreja, gostava de cantar, gosta de estar ouvindo a palavra, de estar no meio dos irmãos. Mas até então ele não estava comprometido com Deus, no nível que Deus espera dele. Mas a minha sogra começou a orar, irmãos, começou a jejuar, começou a orar das madrugadas. Sabe o que aconteceu há menos de um mês? O Beto veio, já preencheu a ficha para se tornar membro da igreja, e está se preparando, porque eu tenho certeza que em breve ele vai estar aqui no louvor, porque ele tem uma voz linda. Já entrou no Ministério Consultos, está lá aprendendo Libras. O que é isso? É o poder da oração, irmãos. Isso é o poder da oração. Sem oração não tem mudança. Sem jejum não quebra o ferrolho do diabo. É com jejum, é com oração, é com busca ao Senhor. Comece a buscar, você vai ver o que Deus vai fazer no seu casamento. Mas não fique pedindo para os outros orarem. É você. É você que tem que orar. É você que tem que jejuar. Busca Deus nas madrugadas, irmãos. É a arma que mais fere o diabo. Você precisa mover o coração de Deus. O coração do homem se move com a palavra. Você acha que Deus me vê pregando? Uau! Fala para o anjo, né? Uau! Gabriel, olha que palavra linda que a Solange está falando. Deus é tocado por alguma palavra que é pregada, é tudo dele. Você é tocado pela palavra. Mas Deus, Ele se move pela oração, irmãos. Se você quer mover a mão de Deus na sua direção, você tem que orar mais. Qual que é mais importante, irmãos? Palavra ou oração?
Qual que é mais importante das asas do avião? Tem alguma que é mais importante? As duas. As duas que vão fazer o avião subir. É as duas coisas que vão mudar a sua vida, irmãos. O diabo não tem medo de pregador, não. Você acha que o diabo está preocupado com grandes pregadores? Mas se ele encontrar uma mulher que ora pelo filho, uma mulher que ora pelo marido, um homem cheio do Espírito Santo que ora, que jejua, essa pessoa, ele treme. Agora escuta, irmãos, escuta uma coisa. Ou a oração, a busca, o quebrantamento, acaba com o pecado, ou o pecado acaba com a oração na sua vida. Eu nunca vi, e olha que a gente vê muitas histórias, eu nunca vi uma pessoa que ora cair no pecado, irmãos. Eu vi grandes pregadores caírem, eu já vi grandes cantores caírem, mas eu nunca vi uma pessoa de oração, de busca, que se rende a Deus, que ora, que jejua. Eu nunca vi uma pessoa assim cair no pecado. Porque a oração, ela mata o pecado. Mas o pecado, ele acaba com a oração. Nós temos vivido profecias. Profecia de Joel, por exemplo. Elas são cíclicas, elas se repetem, mas elas são muito atuais também. Joel 2:28 diz assim: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Diga assim: eu não quero mais viver sem isso. Fala: eu não quero mais viver sem isso. Toda geração precisa de um Pentecoste pessoal, sabia disso? Essa geração está precisando de um Pentecoste do Espírito Santo. Quando eu tinha 18 anos, irmãos, eu me converti. E eu me converti já querendo Deus, querendo o Espírito Santo, não converti mais ou menos não. Eu me lembro que eu ia nos montes orar, em algumas matas buscar Deus, com uma turma que queria orar, queria buscar Deus. Irmãos, talvez você pode achar, mas que bobeira. Mas eu ia para esses lugares e eu via os gravetos pegando fogo por causa da presença de Deus. E aí eu pegava aqueles gravetos, meu Deus, eu preciso levar para o pessoal ver. No caminho apagava. Mas enquanto a gente estava lá naquela manifestação de Deus, eu via os gravetos pegando fogo por causa da presença de Deus. Você está desesperado pela presença de Deus, irmão? Você quer Deus? Você está disposto a orar, a ter uma entrega maior? Sabe, queridos, nós precisamos também desse vinho do Espírito Santo no meio da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele estava numa festa de casamento. Em determinado momento, Maria chega para ele e fala: Jesus, eles não têm mais vinho, preste atenção nisso. Que isso aqui Deus vai entregar para alguém aqui. Jesus, eles não têm mais vinho, Maria disse. E depois passa, Jesus transforma a água em vinho no casamento. O vinho aqui é o símbolo da alegria. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Tem muita gente que não deixou de amar a Deus. Tem muitas pessoas que estão aqui que amam o Senhor, mas perderam a alegria. A alegria de servir o Senhor. A alegria no casamento. Perderam a alegria de viver. Perderam a alegria da presença de Deus. Tem pessoas que estão aqui, que amam o Senhor, mas não tem mais a alegria da presença, de servir a Deus. Não tem mais isso, a alegria de viver. Avivamento é Deus transformando a água em vinho, transformando a tristeza em alegria, trazendo vida para aquilo que está morto, soprando vida àquilo que está morto, a depressão, a angústia, a tristeza, a falta de alegria de servir ao Senhor, falta de disposição. Deus quer derramar alegria no seu casamento. Deus quer derramar alegria quando você vai lá para o seu trabalho. Deus quer derramar alegria na sua vida. Deus quer derramar a alegria do Espírito na vida de muita gente aqui. O vinho acabou na sua vida. Avivamento é isso, voltando novamente, irmãos. Quantas pessoas que perderam essa alegria? Deus quer transformar a água em vinho. A última chuva é o avivamento que Deus quer trazer sobre a igreja.
Avivamento é Deus mudar a atmosfera. Eu tenho dito para o meu filho, irmãos, com muita frequência, eu tenho dito o seguinte: que ele precisa ser tão cheio do Espírito Santo, ele tem que chegar na escola e mudar a atmosfera, irmãos. Um menino que vê pornografia, a presença dele vai inibir isso e não vai ver. Eu falei isso para ele: você tem que ter tanto de Deus, que os seus amigos se constrangem com a presença de Deus na sua vida, e eles vão querer o Deus que você serve. Tem gente que diz: mas não tem como, lá todo mundo fala palavrão. Eu trabalhei em uma delegacia de polícia, o Bruno trabalha como policial, ele sabe o que é esse meio. Agora, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela transforma a atmosfera. Ela tem que transformar a atmosfera onde ela está. Ela tem que transformar a atmosfera onde ela vai. Quando eu trabalhava na delegacia era assim, era só palavrão. Só que, quando eu chegava, gente, não fala que a Solanginha está chegando. Não fala. Eles iam falar um palavrão entre eles, se eu estava perto, que bênção, gente, não pode falar isso perto dela. Por quê? Porque a presença de Deus tem que inibir o pecado, a presença de Deus na sua vida. Mas o que traz a presença de Deus? É você jejuar, é você orar, é você ler a Bíblia, é você buscar a Deus. Deus quer preparar a igreja para a última colheita. Acorda, irmãos. Acorda, irmão, você precisa mudar dentro da sua casa. Você precisa mudar a atmosfera. Deus quer mudar a atmosfera. Jesus, lá em Marcos 5:41, ele chegou tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Sabe o que é isso aqui? Jesus chega na casa de Jairo, a filha dele tinha morrido. E quando Jesus chega lá, qual era o ambiente, irmãos, da casa de Jairo? De luto, de angústia, de tristeza, porque tinha morte. Mas quando Jesus chegou, ele mudou o ambiente. Ele mudou o luto em alegria, a falta de esperança. Entrou esperança na casa de Jairo, por causa da presença do Deus da esperança. Agora, quem é que representa Deus, irmãos? Quem é que representa Deus, Lois? Quem é Lorena? Que é representante de Deus aqui na terra? Sou eu, é você. Como que o representante de Deus entra numa família que está com depressão e não muda a atmosfera? Atende um paciente e não muda a atmosfera? Como que uma pessoa vai visitar um cliente como a Joyce e não muda a atmosfera do cliente? Irmãos, nós precisamos ter tanto da presença de Deus, que onde você for a atmosfera tem que mudar. Mas por que isso não acontece? Porque os crentes não oram, não se consagram, não tem tempo com Deus, não jejuam. O satanista gasta 40 dias, o crente não consegue ficar um dia. Deus quer que você mude a atmosfera, irmãos. Traga vida onde tem morte. Tem tanta gente morrendo, tem tanto casamento morrendo, tem tanta família destruída. Como, irmãos? Como o cristão pode aceitar o divórcio entrar dentro da casa dele? Sabe o que falta? É a presença de Deus, irmãos. Porque onde a presença de Deus vai, através de você, a atmosfera, o casamento tem que mudar. Sabe, a pessoa que tem tanto do Espírito Santo, que não é mais o mesmo marido, não é mais a mesma esposa, a vida tem que mudar. Tudo muda quando você é inundado pela presença do Espírito Santo. Por isso precisamos orar e jejuar. Por isso precisa desse desespero. Esses dias que a gente tem orado de madrugada, eu começo a orar e falo: Deus, eu estou tão desesperada. Deus, não me deixa fora dos teus planos. Não me deixa fora, Deus. Eu não quero viver a minha vida igual a irmã viu lá no casarão. Estou lá vivendo, trabalhando, fazendo as minhas coisas, correndo para lá, correndo para cá, distraído. E fazendo algumas coisas que estão colocando peso nos meus pés, e não estou conseguindo andar. Tem muita gente assim, irmãos. Isso é por falta de consagração, de busca a Deus, e de desespero pela presença de Deus. O cego Bartimeu, ele estava no caminho, Jesus passando, e ele gritando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu estou assim: Senhor, tem compaixão de mim, não me deixa fora. E Jesus ouviu aquele cego. Está na hora de chorar pelos nossos lares.
Está na hora de chorarmos pelos nossos pecados. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. E Deus ministrou isso na minha vida ontem. Tem muita gente da sua família que está indo para o inferno. E você não sente nenhum peso, nenhum fardo pelo destino deles. Tem muitas mães e pais que os seus filhos não são convertidos. E ele não chora desesperado, porque não quer que o filho vá para o inferno. Quanta gente da sua família, você conhece, tem algum irmão, primo, tia, mãe, pai, avô, que não é crente? Onde é que está o fardo nos ombros, irmãos? Eu preciso sentir peso, desespero, porque minha família não pode ficar sem Jesus. A minha família não pode ir para o inferno. Onde está o fardo? Moisés, quando ele subiu no monte, a Bíblia diz que ele sentiu o fardo do pecado do povo. As pessoas não sentem mais. Toda a sua família é convertida. Todo mundo da sua casa é crente, Lois? É, Vitor? Todos os seus parentes são convertidos? Léo, é todo mundo convertido da sua família? Todos, não tem ninguém que não é crente. Onde é que está o peso? Onde é que está o fardo, o desespero? A busca a Deus, como a Eunice fez, jejum, oração, consagração, pagar um preço, porque você não quer que a sua família vá passar a eternidade sem Deus. Porque está chegando o dia da colheita, onde a sua família vai estar, irmãos. Se você não se consagrar, não se desesperar por uma mudança, orando pela sua família, eles vão morrer sem Deus. Você não sente o fardo deles? Você não sente, irmão? Você não sente o fardo? É para desesperar, irmãos. Você sabia que o avivamento não é para o mundo, é para a igreja? O avivamento é o sopro de Deus na igreja, para trazer um despertamento para a igreja, para ela fazer o que ela tem que fazer. É a igreja que está precisando de avivamento. E a igreja que está precisando de compaixão. Mas você sabia que Deus está fazendo isso? Tem um testemunho de um pastor, de uma criança de 3 anos. Essa criança, a mãe estava assistindo televisão, numa programação, estava uma pregação. E aquela pregação, a mãe lá assistindo, a criancinha subiu num móvel, pôs a mão na televisão, 3 aninhos, e começou a orar em línguas. Começou a ser cheio do Espírito Santo e chorar e orar em língua. 3 aninhos. Deus está levantando as crianças. Sabe, irmãos, o pastor estava pregando. De repente, ele pregando, de repente uma pessoa, uma criança, saiu lá de trás e veio orando em línguas e parou lá na frente no altar. E o pastor ficou esperando alguém vir interpretar, porque ninguém sabia o que a criança estava falando. E ela ficou um tempão lá orando em línguas e o pastor assim, esperando alguém interpretar. De repente, saiu uma mulher lá de trás. A mulher veio e disse assim: meu marido quer aceitar Jesus, meu marido quer aceitar Jesus, falando em espanhol. E o pastor começou a falar em espanhol com ela. Sim, traz o seu marido. E começou a falar espanhol com o marido. E ela disse: meu marido não fala espanhol. Aí ele começou a falar inglês. Não, meu marido não fala inglês. Ué, mas o que eu faço então? Não, meu marido fala em russo. Não, mas russo, meu Deus, mas eu não sei falar em russo. Ela falou: não precisa. Tudo que você pregou, essa menininha aqui falou em russo para ele. E aí, aquele pastor, ele falou: não, ela não estava falando russo. Ela estava orando em línguas, eu vi. O Espírito Santo estava interpretando a língua que aquela criança estava falando em russo, porque queria salvar aquele homem. Irmãos, o Espírito Santo está trabalhando. Você quer ficar de fora? Ou você quer estar dentro? Ou você quer estar dentro? Então deixa eu te falar uma coisa. Para de chamar Deus para os seus planos. Senhor, abençoa meus planos. Senhor, eu tenho esse plano, eu tenho esse plano, eu tenho esse plano. Abençoa os meus planos. Para com isso, irmãos. Está errado essa fala.
Você tem que falar diferente. Senhor, eu quero que o Senhor me coloque nos teus planos. Quais são os teus planos que já estão prontos? Qual é o plano que já está estabelecido? Me coloca dentro dos teus planos. Tem muita gente aqui vivendo os teus próprios planos, por isso que as coisas não vão. Fala para Deus te colocar dentro do plano dele. Ele tem transformado o cenário, irmãos. Tem crianças fazendo coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Os nossos filhos não nasceram para ser viciado, para andar na prostituição, para andar no pecado. Os nossos filhos nasceram para ser profetas dessa geração. E é isso que vai acontecer, viu, irmãos? É isso que vai acontecer nesses últimos dias. Eu quero que o Ministério de Louvor venha aqui. O maior avivamento da história está chegando. Escuta! Como você prepara esse avivamento? Como você se prepara? Orando, jejuando. Para de reclamar de jejuar um dia. Lembra do satanista que jejua 40 porque quer poder. Como que a igreja quer poder de Deus se não jejua? Como que a igreja quer o poder de Deus se não busca, se não ora? Antes da volta de Jesus, haverá o maior derramamento da história. E nós vamos ver a chuva seródia. O que a chuva seródia vem fazer? Ela vem porque o fruto está quase pronto. A chuva seródia vem, cai sobre a terra, prepara aquele fruto para a colheita do Senhor dos Senhores. Escute, você está sendo preparado para essa colheita. O avivamento é essa resposta. A igreja vai avançar, irmãos. Deus não quer você na apatia, no desânimo. A igreja vai avançar. A igreja vai avançar. Deus está levantando filhos, netos, homens e mulheres como profetas dessa última geração. Eu não vou ficar fora desse tempo. Eu vou pagar o preço que eu tiver que pagar para orar, para buscar o Senhor. E você, irmão, sua casa, sua família. Essa semana, no nosso jejum, o Guilherme comeu. Depois ele disse: mamãe, eu esqueci que era o dia do jejum. Falei, faz outro dia, mas faz. Faz outro horário, mas faz. E às vezes os pais ficam com dó. Ah, mas tadinho, ele vai para a escola sem comer. Que tadinho? Ele está se enchendo do Espírito Santo. Ele está buscando o poder de Deus. Está amarrando a carne. Está amarrando a carne através do jejum. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Não aceite uma fé sem avivamento. A última chuva está chegando. Faz de novo, Senhor. Fala para Deus, faz de novo, faz de novo. Aviva a tua obra, aviva a tua obra. Fica de pé, irmãos. Aviva a tua obra, aviva a tua obra. Nós seremos a geração que vamos ver paralíticos andar, cego enxergar, canceroso ser curado. Nós somos a última geração que está chegando para o avivamento. A promessa de Deus para esses dias é: seus filhos, seus parentes não serão viciados, eles serão profetas dessa geração. Eu estou aqui para te dizer que os seus filhos vão ressuscitar mortos, que os seus filhos vão curar enfermos. É hora de mergulhar em Deus. Escuta, irmãos, é hora de você mergulhar em Deus. É hora de você se consertar. Tira aqueles demônios mirins dos seus pés, coisas que você acha que não tem nada, que está tudo bem. É hora de desejar fazer parte desse projeto. Deus está te chamando. Ele quer que você se santifique. Ele quer que você se conserte para participar desse grande e último avivamento da igreja na terra. Feche os seus olhos, irmãos. Fala para Deus, se você quer mesmo, fala: Deus, eu vou pagar o preço. Eu vou orar mais, eu vou jejuar. Não vou jejuar um dia morrendo. Eu vou buscar mais, eu quero mais. O quanto você quer?